Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Domingo passado, dia de Páscoa, fomos surpreendidos por uma vaga de atentados no Sri Lanka, atentados dirigidos contra igrejas e também contra hotéis, que vitimaram algumas centenas de pessoas, sobretudo cristãos, nos hotéis também ocidentais, num país que tem características muito especiais. Durante muitos anos o Sri Lanka viveu uma guerra civil, mas uma guerra civil que dividia grupos que não tinham a ver com estes que agora protagonizaram digamos, este surto terrorista. Essa guerra civil foi entre uma maioria budista e uma minoria hindu, portanto, que tinham muito a ver com o período de colonização inglesa, com a divisão do país, com o período de pós-independência. Aqui estamos a falar de uma minoria muçulmana, sunita, aparentemente onde existem uma infiltração de grupos radicais, de onde saíram de classe aparentemente média alta, inclusive entre os terroristas haveria gente vinda de famílias com muito bem do ponto de vista económico e que atacaram cirurgicamente a minoria cristã. Estamos a falar de grupos que representam apenas qualquer um deles, entre 6 e 7% da população. O grosso da população são budistas e hindus. Portanto, estamos a falar de uma região do mundo que viveu pouco no seu período de independência, pacificamente, mas que agora foi abalada por uma nova crise, que é, de alguma forma, também um prolongamento, ou pode parecer um prolongamento do terrorismo desencadeado pelo Estado Islâmico, uma vez que este grupo se reivindicou como sendo atuando em nome do Estado Islâmico. Portanto, temos aqui várias situações que nos merecem alguma reflexão, até porque a comunidade que foi atacada, a comunidade cristã do Sri Lanka, o antigo Ceilão, é uma comunidade que na sua origem tem a colonização portuguesa no século XVI. Quando se fala de catolicismo ou de cristianismo, fala sobretudo de catolicismo, a maioria dos cristãos do Sri Lanka são católicos, fala-se da chegada dos missionários portugueses, houve depois um período holandês, houve depois uma colonização britânica, mas mesmo assim a maior parte dos cristãos são católicos e a língua oficial do país ainda ou melhor, a língua de uso do país é o inglês, mas ainda há um crioulo português que se fala em algumas regiões do Sri Lanka. Tudo aquilo que eu disse aqui revela a existência de um puzzle complexo de várias minorias religiosas e de várias também etnias e de uma história complexa. Jaime Gama, como é que nós, olhando para este atentado, que foi uma surpresa, que tem pouco a ver com aquilo que foi, ou que parece ter pouco a ver com aquilo que foi a história algo conturbada do Sri Lanka pós-independência, podemos enquadrar neste pano de fundo de uma vida de um país que, para todos os efeitos, tem uma cultura antiga, não é? Porque a história do Sri Lanka podemos recuá-la até quase 3.000 anos. Sim, mas estes factos são factos que estão bastante articulados com a história recente e com os desenvolvimentos respeitantes ao fim do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, sobretudo na Síria. Porque há manifestamente uma reorganização desse movimento do radicalismo islâmico. Se formos mais atrás, vamos verificar como chega no princípio a haver uma certa polémica entre os talibãs e a Al-Qaeda. A Al-Qaeda
considerava que o radicalismo islâmico devia ser internacionalizado, criar atrição em vários pontos do mundo. Os talibãs consideravam que era importante ter um Estado Islâmico com território. Pois bem, a própria Al-Qaeda, quando sai do Afeganistão, vem a confrontar-se internamente com essa querela. Os que defendem a continuidade de uma Al-Qaeda global e os que entendem que tem que haver território. E são esses os que levam à criação. Al-Zawahiri é o doutrinador da Al-Qaeda globalizadora e Al-Baghdadi é o doutrinador da Al-Qaeda com espaço territorial. E é assim que se cria, quando há toda a perturbação no Iraque e depois na Síria, nessa zona de vazio para o universo sunita, confrontado, por um lado, com a governação iraquiana mais pró-xiita e pró-iraniana, e do outro lado com o regime Baas da Síria, também xiita, um regime antissunita. Aí nasce o Estado Islâmico. O ataque ao Estado Islâmico, que é um ataque conduzido de frentes várias, porque é um ataque que tem a componente americana, tem a componente curda, tem a componente iraquiana pró-xiita, tem a componente síria al-Assad apoiada nos russos. Bom, quando se vem a desmantelar o Estado Islâmico com uma posse de território, imediatamente esse movimento se reconverte e vai como que regressar à doutrinação da Al-Qaeda, isto é, bom, agora temos que converter aqui um recuo num avanço tático e vamos descentralizar estes combatentes em várias unidades. Aliás, está a provocar um imenso problema o regresso das mulheres e crianças desses combatentes a países, por exemplo, como a própria Rússia, no Daguestão e na Chechênia, países ocidentais, na Europa, Suécia, França, o problema de como esses combatentes se vão espalhar pela Líbia. Marrocos está a enfrentar bem o problema, a Tunísia assim. A Argélia não tem o problema, porque não teve muitos combatentes desta vez no Estado Islâmico. Tinha tido antes, mas agora não tem. No próprio Egito. Portanto, há aí um problema de reordenamento do movimento. E assim é que têm aparecido atos de violência estranhos e inusitados. Nas Filipinas, o atentado à Catedral, o aparecimento de um ramo da Al-Qaeda no leste da República Democrática do Congo, liderado por um movimento oriundo do Uganda. Não sabemos ainda bem o recorte do que está a acontecer no norte de Moçambique. E agora este movimento em Ceilão, que é nitidamente um movimento local. Não sabemos ainda se partido inteiro, que já tinha começado a fazer o seu caminho através de um imã muito combativo e muito radical, com sermões do género. Há três categorias: há os islâmicos, há os amigos subordinados aos islâmicos, os outros devem pura e simplesmente ser desquartejados. Uma lógica deste género. E que, aliás, tinha visto encerrada a sua mesquita e que se especializava no combate. Tem combates de rua que levaram à proclamação do estado de emergência no combate aos budistas e também aos sufis, que são os islâmicos meditativos, espiritualistas, que eram um dos alvos preferidos deste movimento. Bom, agora, os hotéis, e parece que ele terá capitaneado um dos grupos que se suicidou no ataque a um hotel, e as igrejas cristãs. Bom, estes islâmicos da Ásia são sempre objeto
da necessidade de se identificarem de uma maneira muito forte com o Islão, porque os próprios wahhabitas e os sauditas os consideram os islâmicos de segunda. Então eles têm que prestar provas imensas de que são islâmicos de primeira. E daí uma sedução dos grupos minoritários para aderirem ao wahhabismo. O wahhabismo, no fundo, preconiza um regresso ao Islão do tempo do profeta, uma vida mais espartana, mais dura, uma moral mais severa, submissão à Sharia, e, portanto, estes grupos estão aí a florescer. E têm alguma articulação, porque a articulação hoje é feita por rádio, é feita pela internet, é feita por mensageiros, é feita por sermões, pregações que são difundidas em vídeo. Portanto, há uma ligação. Não quer dizer que haja uma articulação de Estado-Maior que planifique ou detalhe as operações, mas há uma rede que opera em conjunto e que sabe bem o que fazer, porque até recentemente foi descoberto um manual de operações a um dos elementos de um desses movimentos que detalha um pouco a conduta operacional, como organizar um grupo desses, as tarefas que devem ser atribuídas, quem devem ser os alvos, etc. Ceilão é um país em que o Islão tem uma chegada, digamos, por via tripla. Quem é o Islão no Ceilão? Em primeiro lugar, é o Islão que vem dos comerciantes árabes, no fundo, esse Islão que vem por mar da Península Arábica e que chega até à Indonésia. São comerciantes que imediatamente, quando se instalam, casam com locais, têm escolas corâmicas, têm madraças e criam comunidades coesas à volta dessa linha de comércio. É um Islão por isso interessante. Que, do ponto de vista demográfico, basicamente ocupa faixas litorais. Não entra no interior. Entrou no interior quando os portugueses os empurraram para o interior. Sim, mas hoje nessa altura, está muito porque são comerciantes. Isso é a primeira origem. Nessa primeira origem há árabes e há também indianos. E esse Islão é um Islão que fala tamil. Fala tamil, embora não sejam bem tamil, porque tamil são hindus, basicamente. Porquê é que falam tamil? Porque o tamil é, no sul da Índia e no Índico, uma língua veicular do comércio que os árabes adotam. Aliás, há uma versão que é o arábico-tamil, ou tamil-arábico, que é a língua veicular do comércio em toda essa zona. E, portanto, na origem eles não são tamil, mas usam a língua tamil como língua veicular. Depois, o recrutamento. O recrutamento, uma parte é, obviamente, na população dominante de Ceilão, nos singaleses. Outra parte é nos próprios tamil, que são os que chegam mais tarde a Ceilão, vindos do sul da Índia, sobretudo no tempo da colonização britânica, porque são usados para mão de obra das plantações. Portanto, um recrutamento é um recrutamento nas comunidades singalesas, outro é na própria comunidade tamil e nos austroneses, nos malaios. Os malaios chegam a Ceilão no tempo em que Ceilão e a Indonésia estão sob mando holandês e são islâmicos e até chegam como guarnição militar dos holandeses a Ceilão. E aí ficam. Portanto, o Islão de Ceilão tem estas três componentes. Tem, digamos, os seus praticantes normais e regulares, tem para aí 11, 12% da população, mas estes grupos mais radicais têm vindo a assentar aí os seus arraiais e, naturalmente, com esta reorganização do radicalismo islâmico derivada do fim da resistência territorial na Síria, aí começam a aparecer dados novos e estes movimentos não vão parar seguramente
por aqui, vão perseguir em vários países da Ásia, com um grande afã militante, porque eles estão não só a provar aos seus inimigos que existem, eu acho que eles estão a autocertificar-se junto do Islão e do radicalismo islâmico da sua capacidade de serem islâmicos radicais de primeira. É uma corrida também dentro do próprio radicalismo. Desse ponto de vista, este fim do ISIS, ou melhor, este fim do Estado Islâmico na Síria e no Iraque causa um conjunto de problemas para os quais nós, aparentemente, não estávamos preparados. Portanto, a Suécia, por exemplo, tem neste momento um conjunto de regressados que não sabe o que há de fazer com eles, porque não tem lei que permita prendê-los, mas também não sabe, não os quer libertar. Eles têm a nacionalidade sueca. Isto é apenas uma situação entre muitas outras. No caso concreto do Ceilão, parece ter havido alguma desleixo, desatenção, porque tinha havido avisos de que poderia haver a preparação de atentados, falta de urgências e tudo isso. Não é? Portanto, como é que, quer dizer, sobretudo numa região, quer dizer, a Índia, por exemplo, é um país gigante, já teve alguns problemas gravíssimos em Bombaim há uns anos atrás, mas nós não nos podemos esquecer que a parte sul da Índia tem zonas zonas islâmicas muito grandes. Hyderabad é uma cidade de presença islâmica enorme, é uma das maiores cidades fica mais ou menos no paralelo de Goa, da Índia, portanto, não, na altura da separação, essa minoria islâmica não se juntou ao Paquistão porque estavam demasiado longe. Portanto, há uma espécie de bomba-relógio aqui. Bom, isso é claro que nós temos aí uma contradição muito, muito complicada. E é evidente que durante o período da Guerra Fria, que no fundo acabou por ser um bocado o paradigma a que nós nos habituamos, foi da Guerra Fria, depois foi aqueles anos a seguir à Guerra Fria que estava tudo muito contente porque não ia haver mais guerras, nem ia ser tudo integrado e tudo globalizado. Nós esquecemos exatamente que os controlos, quer dizer, o mundo atual é um mundo extremamente fragmentado, onde se junta essa extrema fragmentação política ou ideológica e, portanto, agendas muito diferentes em termos de grupos, de movimentos. Por outro lado, a grande contradição que havia leste-oeste, que apesar de tudo permitia haver uma securização que em última análise às vezes até atuava entre as duas superpotências e os blocos que elas representavam. Porque penso que todos nós nos lembramos, por exemplo, que houve ali umas alturas em que o terrorismo, aquele terrorismo mais radical palestiniano, começou, enfim, a arrebentar com aviões, a fazer umas coisas que, apesar de tudo, já estavam bastante para além do permitido e do possível. E nessa altura eles atuavam um bocadinho na base. Esses grupos eram protegidos por países como a Líbia, a Síria, o próprio Sudão, etc. E nessa altura, quer dizer, o lado havia uma espécie de tutela, não é? Havia algo, aí estavam um bocadinho fora da tutela. No fundo, e quando se falou com os soviéticos, mas era preciso, sobre isso, mas a tutela representava, acabava fundo, por haver. Se quiseres continuar a ter armamento, se quiseres exatamente, continuar a ter financiamento. Apesar de tudo, não, e falava-se com os, quer dizer, nessa altura com os próprios soviéticos, porque também se lhes lembrava que também também se podiam pôr a atuar grupos incontrolados também, nas áreas deles, e eles então tratavam, quer dizer, isso mais ou menos conseguiu-se sempre controlar as coisas. E hoje em dia isso acabou completamente, porque primeiro há uma fragmentação enorme, depois estes grupos, quer dizer, as contradições deixaram de ser aquelas contradições, enfim, tradicionais, marxistas, das lutas de classes, de todo esse discurso que acabou, de certo modo, embora seja, enfim, haja agora um revival pós-marxista destes movimentos de nova esquerda, mas foi substituído por um discurso, sobretudo no Ocidente euro-americano, por um discurso que é um discurso extremamente utópico em termos de liberdades, de circulação, de igualdades, de todo o discurso sobre o género, etc. Ao mesmo tempo que há uma perigosidade real vinda de grupos que
têm, de facto, ideologias completamente radicais, num certo sentido quase nostálgicos de sociedades antigas, não é? Porque, no fundo, todo este revival do radicalismo, do jihadismo, do revivalismo islâmico, também como o Jaime Gamali estava a acentuar, é um revival de uma religião que quer voltar, quer dizer, seria o equivalente no lado cristão, um regresso, já nem digo ao pré-conciliar, ao pré-Vaticano II, mas já ao tempo das cruzadas, quer dizer, portanto, tudo isso. Só que isso está servido hoje. Porquê? Por altíssimas tecnologias. Quer dizer, porque, por um lado, os explosivos, é uma das coisas que muitas vezes não se pensa, os explosivos, a miniaturização do poder de destruição, por exemplo, nos novos explosivos, aqui há 50 anos ou 60, para se fazer, enfim, explosões ou destruições deste tipo, como houve agora nas igrejas católicas, teria-se do Ceilão, teria sido preciso muitos quilos de trotil ou desses. Hoje em dia faz-se com meios relativamente pequenos, concentrados. Por um lado isso. Por outro lado, todo este aspecto, por exemplo, das redes sociais, que permitem a criação e a difusão de movimentos, o recrutamento primeiro. Quer dizer, porque é um sistema completamente que escapa, porque as organizações, mesmo as nossas organizações securitárias, os serviços de inteligência, as polícias, estão habituados muito a lutar contra estruturas organizadas e verticais. Aqui, no fundo, é uma espécie de grupos que eles próprios se voluntariam para, quer dizer, portanto é muito difícil fazer o traçado desse tipo de organizações. Por outro lado, lembram-se, penso que se lembram quando estava exatamente o Daesh um pouco na agonia da sua implantação territorial, não é? Houve uma polémica também no lado, enfim, no lado, chamemos assim, ocidental, que não era puramente ocidental, também envolvia exatamente outros Estados do Médio Oriente e a própria Rússia, etc. O que era melhor? Se era destruí-los completamente, se deixá-los exatamente ali numa certa base territorial onde eles ficariam concentrados e entretidos e, portanto, estavam ali. E houve exatamente quem sustentasse que era melhor fazer exatamente esse isolamento e impedir que acontecesse o que está a acontecer, ou seja, que fosse, uma vez destruídas as suas bases, os seus santuários, as suas bases territoriais, eles proliferarem e espalharem-se. E é evidente que hoje, nós temos hoje esse problema e vamos tê-lo, porque depois, com o tipo de legislação que temos também altamente protetora dos direitos individuais, com tudo isto, por exemplo, lá está, torna-se difícil. O que é que se faz aos combatentes ou às famílias combatentes que regressaram? O que é que se faz? Internam-se em algum sítio, prendem-se, julgam-se, deixam-se ficar à solta, mandam-se reeducar num... Não há Guantánamos para elas. O que é que se faz? Quer dizer, Exatamente. Guantánamo corresponde a um problema o problema hoje que nós temos, que é muito complicado, é que toda esta nova realidade, eu costumo sempre dizer que não conheço livros futuríveis, não é, de ficção científica, que sejam democracias constitucionais com todas estas cargas de direitos, quer dizer, porque de facto a carga, por um lado, não direi ideológica, mas a tecnologia, a possibilidade de pequeníssimos grupos causarem enormes destruições. Tudo isso leva a uma perigosidade que está perante nós, não é? Que está perante nós e que vai, no facto de não haver medidas, não se tomarem medidas, não haver coragem de tomar medidas, porque hoje em dia também é evidente que há um peso, sobretudo nas estruturas académicas, nas estruturas mediáticas, há um peso da visão utópica que impede, e os próprios políticos têm imenso medo desse tipo de estruturas e de se tornarem alvo dos ataques dessas. E, portanto, o que é que vai gerar? Está a gerar já reações populares muito violentas e que normalmente vão subscrever exatamente uma outra radicalidade que talvez pudesse ter sido evitada se tivesse a tempo, com algum realismo, atuado sobre estas coisas, mas primeiro não se atua, portanto fica sempre surpreendido, que é uma coisa que é curiosíssima.
neste tipo de fenómenos fica sempre tudo surpreendido. Quer dizer, não estávamos a contar, não esperávamos, achávamos que já tínhamos acabado com isto. Quer dizer, não estamos preparados. Ou melhor, as estruturas, enfim, estatais ou estruturas políticas, ideológicas, não estão preparadas para a má surpresa, não é? Para o imprevisto, mau. E, portanto, reagem sempre pós, não é? E nós vemos, e de facto hoje não há dúvida que os cristãos, aqui neste caso são, sei lá, penso que são católicos, estas igrejas eram igrejas católicas. Também houve uma grande preocupação de algumas criaturas, sobretudo nos Estados Unidos, dizer que eram os fiéis ou os crentes, não nomear, também não se percebe porquê. Mas hoje não há dúvida que os cristãos, há várias estatísticas que valem, mas eu estava a ver uma que há uma média de 11 cristãos assassinados por dia por serem cristãos. Em estados, digamos, onde o peso do Islão e, portanto, de uma certa radicalidade islâmica é muito forte, em estados onde não é essa radicalidade, mas os grupos, como o caso do Egito, por exemplo, esses grupos radicais fazem dos cristãos o seu alvo, não é, significativo, e, portanto, há de facto uma guerra desse tipo, e as reações vão surgir necessariamente, e estão a surgir já, não é? Portanto, isto é um ponto que eu acho que temos que estar não só atentos, como começar a pensar o que é que se faz. O que é que se faz em termos de ação não só de legislação e de ação preventiva e repressiva. Bem, mas regressando um pouco ao puzzle que é o Sri Lanka, um país que tem aquelas características. O Sri Lanka tornou-se independente em 1972, com o nome de República Democrática Socialista do Sri Lanka. No entanto, já tinha um regime de semi-independência a partir de 48, mas ainda sob o domínio integrado ainda no Império Britânico. Nunca foi verdadeiramente um país muito estável. Não, é difícil, porque é um país que é constituído por vagas. Há uma vaga primeira que vem do norte da Índia, do século V a.C., e que se converte ao budismo Theravada no século III, que são os singaleses. Os singaleses são... É a maioria da população. Sim, os singaleses são indo-europeus, são, aliás, indo-arianos e pertencem ao grupo indo-europeu, são indianos do norte. Posteriormente, há a invasão tamil. Os tamil são dravídicos, é a população do sul da Índia, sul da Ásia, que ocupa uma parte da ilha. Há reinos, raramente há uma unidade grande. Depois há as vindas dos exteriores, uma vinda islâmica, árabe e indiana, e a chegada dos portugueses em 1506, que inicia a colonização europeia. Primeiro os portugueses, depois os holandeses, depois os ingleses, até à independência. E que é relativamente fácil, quer dizer, nos primeiros anos, precisamente porque havia uma grande divisão entre vários reinos. Os portugueses, aliás, seguem uma técnica de penetrar pela zona costeira do sudoeste, ligando também a propagação do catolicismo às comunidades costeiras, às comunidades pescadores, e conseguem conquistar ou negociar alianças com vários reinos, exceto com um deles, que depois se vem a aliar aos holandeses para a expulsão dos portugueses. E o que é que importa ali aos portugueses? Basicamente é o comércio da canela, de elefantes, pedras preciosas, o comércio da canela. E os portugueses mantêm uma presença praticamente de um século e meio.
controlando uma boa parte do território e, num determinado momento, avançando para uma conquista organizada de território, com a criação de uma fortaleza em Colombo, de mais outras fortalezas, e conseguem gerir esse equilíbrio e até convertem um dos soberanos de um dos reinos ao catolicismo. Fica o Dom João I de Ceilão, e isso tem na altura também bastante significado. A evangelização católica de Ceilão é originária em relação ao que acontece na costa da Índia, porque na costa da Índia já havia uma presença cristã das igrejas orientais que tinham transposto alguma evangelização cristã para a costa da Índia. No Ceilão, o cristianismo chega na versão católica dos portugueses, primeiro com os franciscanos. Um século depois, com os jesuítas, os agostinhos e os dominicanos. E mais tarde, quando Ceilão já está sob domínio holandês, há uma manutenção dessa comunidade católica de Ceilão conduzida através dos oratorianos de Goa. Apesar dos holandeses como calvinistas radicais terem sido muito anticatólicos. Isso é quase uma reconquista, digamos assim. Sim, mas a partir de Goa, com oratorianos de Goa, mas para não deixar essas comunidades também inteiramente abandonadas. E assim é. Aliás, que depois se adicionam os calvinistas porque... e os anglicanos. Mas assim é que a única comunidade cristã que chega maioritariamente aos dias de hoje é a comunidade católica, que tem essa matriz portuguesa e que adiciona... Apesar de vários séculos de integração no Império Britânico anglicano, não é? Portanto, acaba por ser os católicos... Mas o enraizamento na população é mais forte, quer por via do que é a pregação católica, quer por via do que é também, através de uma política de miscigenação e de casamentos mistos, a própria transposição de um crioulo de origem portuguesa para Ceilão, que ainda hoje tem expressão em 3 cidades e até com componentes diversas, porque em 2 das cidades, uma das quais teve uma igreja agora explodida, tem essa origem portuguesa, da colonização portuguesa, mas em outra das comunidades a origem é língua portuguesa a partir da costa oriental da África, com africanos que foram para Ceilão e que falavam também a língua portuguesa. Portanto, há aí toda essa interessante tessitura de várias comunidades. Depois, é óbvio que em cada etapa das colonizações europeias, cada um dos colonizadores cria os seus aliados, cria os seus mestiços, cria os que falam línguas aparentadas e têm religiões comuns, e isso lhes dá também uma mobilidade e ascensão social aos sistemas administrativos e da governação. São criadas elites sucessivas. Os holandeses tentam controlar a elite criada pelos portugueses, mas criar uma próxima dos holandeses. Usam o sistema de ensino para isso. Os ingleses depois têm um outro sistema de manutenção de presença em que diluem também o efeito da companhia holandesa das Índias Orientais. Portanto, há aí toda essa sucessão. Na realidade, permanece a grande divisão entre os primeiros singaleses a chegar e os tamil. Mas depois há estes fatores externos. E até nem se pode dizer, é muito interessante ver como aquilo que é a fronteira linguística nem sempre coincide com a fronteira religiosa. Porque há tamils que são islâmicos ou católicos. Há singaleses que também são islâmicos ou católicos. Depois há também os próprios malaios, quando chegam no Império holandês, e que são basicamente
islâmicos, apesar de terem vindo pela mão dos holandeses, são islâmicos. Verdade, E depois há os descendentes dos europeus, que são estes búlgaros, que formam uma elite na administração e nos negócios. E depois há até os originários autóctones, os Vedas, que são os originários autóctones pré-singaleses que ainda aí estão presentes. Portanto, Ceilão é uma grande mistura de culturas, porque é uma ilha numa rota bastante vivida maritimamente e de comércio, onde as religiões, os impérios, a presença do norte da Índia, a própria presença budista, porque é muito interessante vermos, o budismo é uma religião que tem, quanto a mim, um enorme paradoxo, é que tendo nascido na Índia, é expulsa da Índia pelo hinduísmo e projeta-se por terra para cima, vai para o Tibete, na sua versão Tibete-Mongólia, que é uma versão minoritária, mas depois expande-se pelo continente, através da China, vai ao Vietnã, às Coreias e ao Japão. Mas há uma progressão por mar, que tem o Ceilão como uma das primeiras etapas migratórias e depois a Indochina, com exceção do Vietnã. Portanto, a Tailândia, o Camboja e o Laos, que são, digamos, também budistas em consonância com Ceilão. E depois o próprio budismo tibetano tem outras variantes, das quais o budismo zen, que vai chegar ao Japão de uma forma também especial, furando os dois caminhos. Portanto, há em Ceilão uma importante referência para o mundo budista, porque é uma das primeiras projeções marítimas pelo Índico que o budismo realiza, e isso tem um grande valor. E o confronto com o hinduísmo, que, digamos, na Índia é resolvido a favor do hinduísmo, claramente, mas que não consegue em Ceilão impor-se predominantemente, porque aí o budismo tem capacidade de resistência. Daí sempre essa tensão entre Índia e Sri Lanka, porque, no fundo, o Sri Lanka é o fracasso da Índia para o completo triunfo do hinduísmo sobre o budismo, que é expulso da Índia. Sim, mas na Guerra Civil, que durou muitos anos entre a minoria tamil e a maioria senegalesa, não é? Singalesa, o fator religioso teve muita importância, e foi uma guerra civil em que ambos os lados foram acusados de crimes bastante graves, não é? Portanto, sim, o Ceilão praticamente só concedeu cidadania aos Tamil quando já não havia quase Tamil, depois de se expulsar para o Estado Tamil do sul da Índia. Porque o confronto, porque no fundo, para os budistas singaleses de Ceilão, os Tamil no norte de Ceilão são a testa de ponte para a Índia anexar Ceilão e, portanto, uma ameaça estrutural, permanente e fortíssima. Há um aspecto aqui que eu gostava de que falasse dele, que é, para todos os efeitos, Ceilão, esta presença do cristianismo naquela região acaba por ter muita marca portuguesa. Mas isso parece ter desaparecido na nossa memória aqui em Portugal. Sim, bom, para já, eu acho que desapareceram imensas coisas da memória, porque as pessoas se tornaram, a começar pelas próprias classes dirigentes, e não falo só da classe política, mas mesmo as classes empresariais e outras, e até sociais, se tornaram também profundamente ignorantes. Portanto, a memória coletiva vai-se perdendo, porque essas pessoas deixaram de ler, deixam-se a ler, praticamente ler jornais e títulos e jornais desportivos, e veem umas coisas nas televisões, e portanto vão-se apagando. E quem está a fazer muitas vezes a história são pessoas que fazem essa história com uma espécie de complexo de culpa em relação a isso, porque acham que foi uma época imperial e de domínio, e reduzem isso praticamente à escravização e ao domínio, fazem uma leitura da história
normalmente com uma mentalidade, enfim, uma das coisas que sempre foi condenada pelos historiadores principais era que a gente tinha que perceber a história metendo-se na cabeça e nas roupas e de quem a vivia na época. Portanto, é evidente que se formos julgar com os nossos padrões de hoje só encontramos coisas horríveis. Portanto, essa memória foi de certo modo apagada, como aliás se viu agora na própria, estava todo espantado, falava um português é um turista português, o resto não houve referência praticamente nenhuma a todas essas raízes. E, de facto, a nossa expansão foi muito, e sobretudo nessas áreas, teve muito ligada, por um lado, digamos, a interesses, com certeza, interesses económicos fortes, não é? Portanto, ali o domínio do Índico é essencialmente um império comercial, mas cuja identidade ideológica na época, está bem, para além da coroa de Portugal, era também uma identidade ideológica ligada ao catolicismo, quer dizer, ao cristianismo-catolicismo, não é? E isso é evidente que deixou marcas, além de tal também os tais aspectos depois da miscigenação, onde nós, de facto, nesse aspecto fomos sempre mais usando... Porque a presença mantém-se durante... presença política. Primeiro é uma presença de domínio político. Dom Manuel dura durante todo o período dos Filipes. No tempo dos... E só acaba meados do século XVII, não é? Só acaba, em 1598, só foi, portanto, 1698. Pois, já mais depois, tarde ainda, já depois da restauração. Portanto, quer dizer, nós fomos... É curioso que nós, no Ocidente, isso também esteve ligado à própria história da Holanda, não é? Porque enquanto a Companhia das Índias Ocidentais foi praticamente os acionistas desistiram da operação, porque acharam que era muito caro. E, portanto, nós pudemos reconquistar, com alguma, não diria com facilidade, mas pudemos reconquistar o Brasil e Angola, não é? Porque era a área da Companhia. A Companhia das Índias Orientais, pelo contrário, os acionistas mantiveram-na a funcionar e com grande sucesso. Portanto, tudo o que era praticamente o nosso domínio passou para os holandeses, que, por sua vez, depois perderam em relação aos ingleses, não é? Portanto, esse tipo de presenças que aliás, algumas instituições aqui com mérito vão procurando identificá-las e falar disso. Por exemplo, há uma história das missões também que é importantíssima nesse aspecto. Aliás, já me há bocadinho estava a falar exatamente esse sucedâneo que houve, que é cultural e que é muito ligado exatamente ao portanto, é um outro passo do catolicismo e do cristianismo nessa área, onde ficam de facto vestígios, não é? Ficar no Médio Oriente eram aquelas velhíssimas comunidades que eram praticamente da altura dos primeiros cristãos, não é? Como todas aquelas comunidades que existiam ali e que vão sendo dizimadas ou afastadas ou perseguidas, aquelas comunidades ali por exemplo, no Iraque, na própria Síria, etc. Depois há esta vaga que já está ligada, digamos, à parte da expansão e das descobertas e da, enfim, portanto, da evangelização no período mais ou menos do século XVI, também português, e depois há a persistência disso através das populações, exatamente, apesar de tudo, do esforço de algumas congregações missionárias que ficaram para aí, e isso hoje são elementos identitários, enfim, que têm muita importância, mas eu acho que vão, enfim, nesta enxurrada de ignorância profunda que infelizmente é quase tão grave quase como os atentados terroristas. É a profunda ignorância que cada dia vemos mais na nossa sociedade e que, portanto, é isso. Quer dizer, perde-se essa memória porque as pessoas não lhes interessam muito essas coisas, estão preocupadas. Regressando um pouco agora ao aquilo onde tínhamos começado, de que forma é que é possível tentar prevenir esta implosão que se tornou uma explosão do ISIL? Bom, através de boa recolha de informações, através de cooperação internacional efetiva nessa área e através da descoordenação e desarticulação e desmantelamento dessas redes, sobretudo nas áreas em que elas utilizam meios de comunicação que são suscetíveis de ser escrutinados. E depois também ações preventivas sobre os próprios grupos que estão
a preparar as ações e que em muitos casos é tal o grau de fanatismo ideológico que não escondem nas suas mensagens verbais ou naquilo que transmitem aquilo que vão realizar de imediato. E depois ter também atenção à evolução da situação internacional, porque também atos terroristas como aqueles que foram praticados na Nova Zelândia são suscetíveis de criar estímulos que obrigam da nossa parte a um escrutínio preventivo sobre reações de efeito contrário, mas de natureza similar. É um mundo muito complexo e que nos vai acompanhar por muitos anos pela frente. Bem, por hoje terminamos este programa. Reencontramos-nos dentro de uma semana.